Não falou que nem a Márcia fala, né? Que é para Jesus me ajudar, eu conseguir. Faltou essa parte, nossa. Boa noite, gente. Vai ver que é isso. Então. Falou? Tá. Antes de vir, eu pensei assim, eu preciso pelo menos tentar falar devagar, para não parecer, né? Que a palestrante falando de ansiedade está mais ansiosa que todo mundo. Bom, eu estou feliz, estou ansiosa, estou nervosa, mas estou feliz por estar aqui novamente. Pela oportunidade, né? Que sempre a gente encontra quando pega um tema de estudar. Estou aqui na tentativa, acho que junto com todo mundo, né? De vencer essa ansiedade. E para começar, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já foi roubado? Levanta a mão, por favor. Todos? Não. Não, quem já teve algum dos seus bens levado? Eu falo roubado porque se a gente morasse numa cidade maior, né, com aquele índice de violência que nem São Paulo, eu diria, quem aqui já foi assaltado? Eu acredito que quase todo mundo ia levantar a mão e ia completar tantas vezes, né? Mas graças a Deus essa não é a nossa realidade. Então, eu queria saber quem aqui já foi roubado e acho que pouca gente, né? Graças a Deus. Pouco, não é muito não. E eu estou fazendo essa pergunta porque é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho essa noite. Sobre ter os nossos bens roubados, né? Eu tenho certeza que quando terminar essa nossa conversa, se eu voltar e fazer essa pergunta novamente, quase todo mundo vai levantar a mão. Porque a gente vai falar um pouquinho essa noite sobre ansiedade. A imagem revela bastante, né? É isso mesmo que a ansiedade faz com a gente. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade, porque a ansiedade é um tema muito complexo, abrange muita coisa, desde uma simples um sentimento, uma sensação, até uma doença, uma patologia, né, muito séria. E como a gente não tem formação, não é médico, não é da área, então a gente vai conversar um pouquinho essa noite sobre ansiedade. Qual é o objetivo da nossa conversa? Sempre quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem uma dificuldade, é onde que a gente encontra a resposta. Aquela imagem que estava antes, né? Jesus esteve aqui, nos mostrou, nos exemplificou todas as situações. Como fazer em cada situação, em cada dificuldade. Então foi nisso que eu me peguei. O que Jesus nos fala? O que Ele nos ensina? Como que a gente faz para vencer essa ansiedade? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho essa noite. E eu perguntei por que, se alguém aqui já foi roubado, porque a ansiedade ela faz isso com a gente. Ela nos rouba. Ela leva aquilo que a gente tem de mais valioso, de mais precioso, né? Ela rouba a nossa paz. Ela rouba a nossa quietude, a nossa tranquilidade, né? Ela leva a nossa energia. Ela vai indo, ela rouba o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, os nossos companheiros. Ela rouba os nossos amigos, né? Na verdade, ela rouba a nossa saúde física e mental. Se a gente se deixar envolver, se deixar levar pela ansiedade, ela leva aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o agora, que é o nosso tempo, né? Que é o nosso momento, né? Aquilo que a gente tem de mais precioso. E quando a gente fala aqui na matéria, né? Quando a gente tem alguma coisa roubada, quando a gente quer se prevenir ou se precaver quanto a isso, o que a gente faz? A gente levanta o muro da casa, coloca grade, instala alarme, câmera, né? A gente contrata, paga o guarda para tomar conta da rua. A gente compra um cofre e bota lá dentro tudo que a gente tem de mais valioso ali. É assim, né, que a gente se protege contra um ladrão. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos aqui e que nós somos espíritos. E que nós estamos aqui com um objetivo, que é crescer, evoluir, aprender, melhorar. É retornar melhor do que aqui a gente chegamos, né? O objetivo da gente estar aqui não é angariar coisas, né? Bens, riquezas, a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para melhorar. E como que a gente faz isso? Através de toda orientação, né? Do todo o amparo que vem do alto, né? Deus, o tempo todo, a gente está aqui nessa caminhada evolutiva, mas a gente não está sozinho.
Deus o tempo todo está nos auxiliando. E como que Ele nos auxilia? Ele nos auxilia através dos seus benfeitores, né, dos nossos protetores, como? Nos dando oportunidades. Então, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente caminhar, aprender, a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus o tempo todo está enviando para a gente, né? Ele conhece bem cada um dos seus filhos, as suas necessidades, as suas dificuldades. E sendo assim, o que Ele faz? Ele propicia para nós recursos, né? Experiências, ideias, né? Todas as concepções que a gente precisa, né, para caminhar, para seguir aí nessa jornada evolutiva nossa, né? E aí eu pergunto, como que a gente tem cuidado? Porque é através desse auxílio, é através dessas oportunidades que a gente faz o quê? Que a gente consegue juntar tesouros, angariar, né, riquezas. Quais? Aquelas que a gente pode levar. Aquelas verdadeiras, né? Aquelas que a gente bota naquela mala. Porque a gente sabe, todo mundo sabe que a gente vai voltar para casa. A gente está aqui só para uma breve passagem. Como eu disse na última palestra, às vezes não dá nem tempo de tirar a roupa do varal. Mas tem riquezas que a gente leva. E como que a gente está cuidando dessas riquezas? Será que a gente tem cuidado tão bem de todo esse auxílio que a gente tem recebido do alto para poder angariar essas riquezas da mesma maneira que a gente cuida dos nossos bens materiais? Será que a gente tem feito isso, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa ameaça, né? Que é esse ladrão que ameaça roubar todas as nossas riquezas, né? Sobre a ansiedade, porque ela faz o que? Ela nos trava, ela impede que a gente evolua, ela impede que a gente caminhe. É isso que ela faz. E aí quando a gente pensa, quando a gente fala o que seria ansiedade, a gente encontra assim, um mal-estar físico e psíquico, uma aflição, uma agonia, realmente é isso, né? Eu acho que aqui todo mundo em algum momento já entrou em contato com uma ansiedade. É isso que a gente sente, é uma aflição, é uma agonia, é um negócio no peito, é uma sensação de que vai acontecer alguma coisa, não sei o que, não sei porquê. No sentido figurado, um desejo veemente e impaciente. É uma pressa. É uma impaciência para não ir não sei onde, está sempre com o coração acelerado, está sempre apressado, né? E toda vez que eu pego um tema, eu sempre boto lá, tal coisa segundo o Espiritismo. E quando a gente bota ansiedade segundo o Espiritismo, tem uma frase de Emmanuel aí, que fala que as ansiedades armam muitos crimes. É um ladrão, nos rouba, né? E jamais edificam algo de útil na Terra. Não acrescenta nada para a gente, né? Então, a ansiedade é um tema muito complexo. Quem puder, quem quiser, quem se interessar, a literatura espírita tem aí tanta coisa boa, tanta coisa útil, interessante para se aprofundar mais do assunto, aproveitar. Sempre quando a gente conhece, fica mais fácil da gente lidar, da gente lutar contra, né? Tem uma coleção chamada Coleção Psicológica da Joana de Ângeles, que explica muito bem, nos auxilia muito bem sobre a ansiedade. Porque é muito difícil falar. Quais são as causas da ansiedade? É muito individual e muito particular as causas da ansiedade, são várias. Vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes o que causa ansiedade em mim, Ana Raquel leva de boa, não tem nenhum problema. Só que aquilo me mata, aquilo me machuca, mas para ela não. Então as causas são muito particulares, né? Mas eu acredito que o primeiro passo que a gente possa dar, seguindo a orientação de Jesus e seguindo a orientação que a gente encontra quase toda sexta-feira aqui, para que a gente identifique a ansiedade em nós, para que a gente comece essa luta contra a ansiedade, é o autoconhecimento. Esse é o primeiro passo, é se conhecer. Quando eu me conheço, eu consigo identificar por que essa situação me incomoda. Por que quando eu entro em contato com essa circunstância, eu sinto isso? Por que tal coisa me traz essa angústia, essa agonia, essa aflição ainda? Então é um passo muito importante a gente começar a se conhecer, olhar para dentro da gente. Bom, isso aqui dispara um gatilho em mim, me deixa ansioso. Por quê? Vai a fundo, aí eu vou trabalhando aquilo. Então eu acho que o principal é a gente se conhecer. Porque as causas são muitas aí, né? Joana de Ângeles fala que uma das causas são os nossos projetos inalcançáveis. E a gente é mestre para criar projetos inalcançáveis, né? A gente adora querer dar um passo maior que a perna.
Eu acredito que quando a gente está lá no plano espiritual, preparando o nosso projeto reencarnatório, a gente começa a colocar todos os pontos. Eu vou fazer isso, e o protetor, quem mais está auxiliando junto, todo mundo em volta da mesa, olha, aqui vai ser bom, aqui vai dar, ixi, aqui é meio perigoso, aqui você vai precisar de mim, vou estar ajudando, e vai fazendo o projeto. Quando ficar pronto, ok, pode descer, tá tudo certo, todo o auxílio que vai receber, tudo o que precisa fazer. Só que aí quando eu chego aqui, eu ainda tenho muito forte em mim o egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda fala muito forte em mim, e aí eu me perco, né? Eu sou arrastado, né, pela matéria, pelas ilusões da matéria, né, pelas satisfações momentâneas que a matéria traz. E eu acredito que esses projetos inalcançáveis é isso. É como se eu fosse fazer uma viagem, pegar eu, meu filho e meu companheiro, nós vamos fazer uma viagem para a praia. O que a gente precisa para fazer essa viagem? Quanto a gente precisa? O que a gente tem? E aí eu traço todo aquele plano. Eu tenho tanto, eu preciso de tanto, vamos fazer aí uma viagem de 2, 3 dias, e aí o que eu preciso do dinheiro do pedágio, eu preciso do dinheiro do combustível, eu consigo alugar um apartamento pequenininho ali na beira da praia, e para comer, dá para comer? Não dá. Dá para fazer uma refeição fora, e aí eu me organizo, levo alguma coisa, e aí está tudo pronto. Tudo esquematizado, tudo vai sair conforme o combinado. Aí quando chega lá, que eu chego na porta daquele hotelzinho que o meu dinheiro dava, eu olho e falo, nossa, mas eu queria ficar naquele resort ali. Nossa, será que é caro? E aí eu vou e pergunto. Aí o porteiro fala, imagina, você não tem cartão? Divide. Imagina, vai lá, conversa lá. Aí será? Será? Veio, é a primeira vez? É a primeira vez, estou trazendo meu filho. Então, tanto tempo esperando, você merece, a gente sempre acha que merece, né? Eu mereço, é verdade, aí eu vou lá. Imagina, com a criança, tem playground, tem piscina aquecida, tem os monitores que vão tomar conta, você vai poder aproveitar, e aí eu vou para lá. Divide parcela no cartão, aí quando chego lá o porteiro já fala, viu, mas comida não entra, tem que consumir no hotel. Ixi, aí complicou mais. Não, faz um bem bolado, na hora de ir embora divide, parcela. E aí a gente traz para a gente as ansiedades, porque a gente vai criando esses projetos, né, para a nossa vida, e junto com esses projetos inalcançáveis vêm as ansiedades, as aflições, né? Joana de Ângeles fala também sobre as máscaras que a gente vai criando para poder se enquadrar. A gente está sempre querendo se encaixar na sociedade, né? A gente está sempre querendo se enquadrar mesmo. E aí a gente vai criando aquelas máscaras para poder se encaixar aqui, se ajeitar ali, até que chega um momento que elas não se encaixam mais na nossa personalidade. E aí junto com ela também vem as ansiedades, as aflições e as dificuldades, né? Tem as ansiedades que a gente traz do passado, de outras vidas que a gente está aqui, mas a gente já vem com uma bagagem, né, com as nossas ansiedades, com as nossas dificuldades, seja de um passado breve, seja de um passado longe, mas a gente já traz dentro da gente, né? Tem os traumas, que às vezes a gente passa por um trauma e traz com isso ansiedade. Tem às vezes na infância, se a gente teve uma educação muito rígida, muito castradora, isso também pode trazer. Tem as influências espirituais, que aquilo vai se tornando como se fosse um ciclo, porque quando eu estou ansiosa, quanto mais ansiosa, mais desequilibrada. Quanto mais desequilibrada, mais eu vou dando abertura para aqueles espíritos, né? Que estão ali, na mesma vibe que eu, na mesma sintonia que eu. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, falando sobre causas, são N's causas e cada um com a sua. É por isso a necessidade de se conhecer, para conseguir identificar o que cada uma, e tem aí também os profissionais da área que nos ajudam, né? Abrindo as caixinhas, ajeitando aqui, ajeitando ali, fuçando lá dentro, às vezes onde a gente não quer chegar, né? Tem tudo isso. E a gente costuma dizer que a ansiedade é o mal do século. Jesus já disse isso lá atrás, naquele tempo, né? E se naquele tempo as criaturas eram ansiosas, eu acredito que hoje, com certeza, essas ansiedades foram multiplicadas em muito, né? A gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa voltar lá no tempo de Jesus para ver o tanto que mudou. Eu me lembro que há um tempo atrás, aqui, quando a gente ainda era criança, 15, 20 anos atrás, né, Raquel?
parece que não tinha essa ansiedade. Eu me lembro que a gente jantava e todo mundo saía na rua, minha mãe sentava, meu padrasto, todo mundo batia papo na calçada, parece que o tempo não passava, a gente corria na rua, brincava. Eu não me lembro de ver minha mãe e meu padrasto com essa ansiedade, com mil coisas ao mesmo tempo para resolver, com essas aflições. Eu não me lembro disso. Parece que tinha uma paz, parece que tinha uma tranquilidade maior, né? E o que a gente tem feito com isso hoje em dia, né? A gente tem pego todo esse auxílio que vem do alto, que Jesus, que Deus, que os nossos protetores o tempo todo estão tentando nos acessar, a gente está pegando todo esse auxílio e trocando ele pelas ansiedades. Na maioria das vezes eu estou tão ansiosa, eu estou tão aflita, eu estou com tanto pensamento na cabeça que eu não consigo dar abertura e aproveitar todas essas oportunidades que estão sendo direcionadas para a gente o tempo todo, né? E aí no livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, que tem como título Aflições Vazias, ele fala um pouquinho para a gente sobre ansiedade, né? E o título já é bem sugestivo, porque o que seria ansiedade, se não essas aflições vazias, né, que a gente traz para a nossa vida, né? Essa imensa quantidade, esse volume enorme de aflições vazias, porque na maioria das vezes não tem um propósito real, é muita coisa ao mesmo tempo. A gente pensa muita coisa ao mesmo tempo, a gente sofre com coisas que às vezes nem vai acontecer, a gente sofre por antecipação, por situações que às vezes nem chegam a se concretizar, né? E aí a gente faz o quê? A gente deixa de viver o agora, né? A gente deixa de saborear o momento, né? A gente deixa de aproveitar o que eu estou vivendo nesse instante, agora, nesse momento, né? A gente não consegue aproveitar aquela definição que a gente tanto ouve aí, né, do Carpe Diem, de colher o dia, de colher o minuto, de colher o momento, né? De colher a experiência. A gente não aproveita as pequenas coisas da vida quando a gente está ansioso. Eu penso tanta coisa ao mesmo tempo que aquela situação real que eu estou vivendo ali, eu não consigo colher os frutos daquilo. Eu estava descendo, eu não posso enrolar, porque senão tem muita folha para mim falar. Eu estava descendo agora e eu estava pensando nisso. Eu estava vindo com a Júlia e eu estava pensando como que a gente deixa as oportunidades ir embora, né? Semana passada, eu estava naquela correria com a loja, inauguração da loja, projeto novo, sistema novo, a gente não conhece a outra loja, e aí aquela correria, teve um dia, não sei porquê, a Jéssica teve que deixar a Júlia lá na loja comigo. Falei, justo hoje que eu tenho tanta coisa para fazer. E eu tinha um compromisso tipo em Ribeirão Bonito 3 horas, 4 horas eu tinha que voltar, já tá ali, porque tinha o sistema online, que tinha que botar o sistema para rodar o fiscal, era o último dia, botei a Júlia no carro, vamos, a tia está atrasada e fui. Quando a gente está equilibrado, quando a gente está bem, o protetor da gente assopra no ouvido da gente e a gente sente. Ele fala baixo e a gente sente. Quando a gente está ansioso, aflito, ele pega um megafone e a gente não consegue ouvir. E ele deve ter tido que gritar no meu ouvido. Quando eu cheguei no trevo assim, eu ouvi nitidamente, tem uma criança no carro. Porque senão a pessoa naquela ansiedade, naquela pressa, nem sei em que velocidade vai. Porque é tanto pensamento ao mesmo tempo que não olha para ver o ponteiro onde está. E aí eu ouvi aquele, tem uma criança no carro. E fica brava ainda, eu sei que tem uma criança no carro. Vai, Júlia, senta e fica quietinha aí. E vai. E fui aqueles 10, 15 minutos devagar na estrada, foi bom. Para os batimentos ir voltando ao normal, o corpo ir relaxando um pouco. Quando eu entro em Ribeirão atrasada, ela fala, tia, tem um carro de sorvete na praça. Eu penso, meu Deus. A hora que terminar o que você tem que fazer, a gente pode tomar um sorvete? Eu, pode, meu amor, pode sim. Aí fiz o que eu tinha que fazer, atrasou, demorou mais do que era para ser. Vai, Júlia, vai, monta. A hora que ela montou no carro, ela falou, o sorvete, hein? Falei, tô morta. Parei, desceu, peguei o sorvete. Eu não me dei o direito. Eu amo sorvete, né? Quer dizer, eu amo tudo, né? Tenho que não gosto de comer. Eu não me dei o direito de pegar um sorvete. Eu estava tão ansiosa, tão aflita, com tanta pressa. E aí ela pegou o sorvete e falou para mim, tia, a gente pode sentar no banco da praça para tomar um sorvete, né? E eu pensei, a última coisa que eu poderia fazer na minha vida agora era sentar no banco da praça para tomar um sorvete. Mas pode, meu amor, senta no banco da praça. E ela começou a contar umas coisas engraçadas.
E ela ria, aquela risada gostosa, mas eu não esperei ela acabar de tomar um sorvete. Nós ficamos 5 minutos, eu falei, filha, a tia está com tanta pressa, você pode acabar de tomar um sorvete no carro? E ela posso. E continuou contando, e nós voltamos rindo, e eu naquela pressa cheguei na porta da loja, parei, a hora que eu desci, a CPFL tinha interrompido a energia da rua. E não ia ter treinamento online, e na hora eu tive um aperto no peito, uma vontade de chorar. Não pelo treinamento, mas eu queria voltar lá, no banco da praça. E o tempo não volta. E aí eu pensei, por que eu não peguei um sorvete, sentei e ri mais com ela? Por que eu não aproveitei aquele momento? Porque são situações, aquele riso gostoso, são situações que nunca mais voltam. Eu tenho certeza que se eu reencarnar mais 100 vezes, aquilo está grudado ali no meu perispírito. Em algum momento, em algum lugar, eu vou ter um flash daquele momento. E eu acredito que ela também. Poderia ter aproveitado mais. Poderia ter ficado ali, ter rido, tomado um sorvete. Mas não aproveitei, porque a gente não tem aproveitado o nosso tempo como devia. Porque a gente está ansioso demais. Está com muita pressa. Pressa para ir aonde? Pressa para quê? A gente pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E a ansiedade com isso vai adoecendo, a gente vai ficando doente, né? Às vezes a criança chama, mãe, cara, pelo amor de Deus, calma, agora não dá. E a gente, é por isso que eu falei no começo que ela rouba a nossa família, o nosso filho, porque a gente vai deixando se roubar. As coisas vão indo embora, a gente já não presta mais atenção no companheiro, a gente já não presta mais atenção no filho às vezes, porque eu tô com a cabeça cheia de coisa. E lá nesse livro, Emmanuel diz assim: desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental, esses pensamentos, essas aflições vazias que a gente traz para a gente, né? Que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. A gente ocupa o nosso tempo com o que não deveria, né? A gente fica criando, trazendo para a gente essas aflições, né? A gente está sufocando todo o auxílio que vem do alto, a gente não está aproveitando, porque tudo é auxílio. Um momento desse é auxílio. É Jesus mostrando como é bom esse contato, como é bom você poder olhar no olho de quem você ama e ouvir com atenção, prestar atenção, está inteiro ali, né? Isso é um auxílio, isso é uma oportunidade de crescimento, de melhora, de evolução. A gente aprende a todo momento, né? Só que a gente tem feito o quê? O que a gente tem feito da nossa vida? O que a gente tem dado realmente atenção, né? O que a gente tem dado importância no nosso dia a dia? Mesmo assim, ansioso, aflito, quantas vezes a gente se liga ao alto? Quantas vezes a gente pensa em Deus? Quantas vezes a gente vai e fala, não, agora eu vou parar, vou fazer uma prece? Não dá tempo, porque a gente tem muita coisa na cabeça. O dia passa, parece que o tempo ficou curto. Não dá tempo de fazer tudo o que tem que fazer. Não é assim? A gente não tem aprendido a separar as coisas, né? O que eu devo fazer em cada tempo, né? E aí quando são através desses questionamentos que a gente começa a fazer e das escolhas corretas, né? Que a gente vai aprendendo a dar a cada oportunidade o seu devido tempo e valor. Eu tenho que parar para pensar como que está a minha postura mental, né? O meu aproveitamento desses instantes, né? Dessas oportunidades. Emmanuel fala que a mente é o espelho da alma. E a gente deveria usar a mente como se fosse um espelho mesmo, né? Porque quando eu olho para o espelho, o que ele reflete? Só o que está na frente. Então quando eu vou falar com a Ana Raquel, eu deveria olhar só para ela. Eu deveria focar minha atenção só para ela. Quando ela fala comigo, eu deveria olhar no olho dela, eu deveria estar inteiro aqui, prestar atenção, olhar o semblante dela, o movimento, a fisionomia, colher, né, a energia daquele momento. Sempre eu vou tirar algo de positivo. Só que na maioria das vezes, quando alguém fala, eu preciso falar um pouquinho, eu já penso, meu Deus, será que vai demorar muito? Tenho tanta coisa para fazer. Porque eu não estou inteiro, ou eu estou olhando para ela e estou pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, né? A gente deveria levar mais a sério esse espelho da alma, né? E nesse mesmo livro,
diz: analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis, é como eu disse, na maioria das vezes nem tem um motivo concreto, né? Causam aos outros e a nós mesmos. É como eu disse, não adoece só a gente, adoece quem está perto da gente. Sempre quando eu falo em pressa, eu tenho uma lembrança assim. O Gabriel era bem pequenininho, tinha uns 2, 3 anos, e a gente vivia naquela correria da padaria, não tinha com quem deixar, levantava de madrugada, e aí eu fui ficando doente e deixando ele doente também. Eu me lembro um dia que eu chorei. Mãe sabe como é, né? A criança não dormia, acho que eu deixava ele tão agitado que ele não dormia, era hiperativo, não sei o que. Quando ele dormia, eu ia ver se estava vivo, se estava respirando, o seu peito, né? Normal, acho que todas porque não tem mãe que não é ansiosa, né? Eu me lembro que uma noite, um frio, era de madrugada, ele dormia na cama comigo, eu acordei, eu fui colocar a mão nas costas dele para ver se ele estava respirando. A hora que eu botei a mão nas costas, ele deu um pulo da cama e falou: estamos atrasados, mamãe? Imagina o que eu estava fazendo com a criança. O tempo todo eu falava: vamos, mãe está atrasada, vamos, mãe está atrasada. E o tempo todo ele perguntava isso para mim: estamos atrasados, mamãe? Estamos atrasados, mamãe? Imagina, a gente faz mal para a gente faz mal para todo mundo que está ao nosso redor quando a gente está nesse estado, né? E ele orienta, né? Que evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. A gente perde tanto tempo com pensamentos inúteis, né? Preocupado com o que vai acontecer amanhã, e não aproveita esse tempo, né? Com trabalho no bem, com trabalho ao próximo, com trabalho podendo auxiliar, né? A nós e quem está perto da gente, né? O tempo que a gente deveria estar empregando nesse trabalho, a gente está gastando, né? Com essas nossas preocupações, né? Na verdade, estar ansioso é um estado do quê? De divisão. Quando a gente está ansioso, a gente está dividido. Eu estou dividido com o que eu estou fazendo agora e com o que eu vou ter que fazer amanhã. Então eu estou sempre dividido. A minha cabeça está sempre pensando várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não foi feito para isso. É cada coisa no seu tempo. E aí eu começo a sobrecarregar a minha mente. É por isso que a ansiedade é sempre estar dividido. Esse estado de divisão com hoje, com amanhã. E aí eu me divido, não faço nem o que eu tenho que fazer hoje direito, nem o que vem amanhã, porque às vezes nem vem aquilo que eu tanto estava preocupada. E aí eu fico ali no meio, perturbada, aflita, ansiosa, né? É por isso que é essa situação de divisão, né? Eu não consigo fazer nenhuma coisa e nem outra. E aí eu começo o quê? Primeiro eu começo a ficar ansiosa, nervosa, parece que uma pressa, essa sensação de que vai acontecer alguma coisa, essa angústia, esse aperto no peito, e isso começa a caminhar para quê? Para sintoma. E aí eu começo a ter uma dor no peito, mas dói. Você acorda no meio da noite, aquilo dói, você anda pela casa, respira, dói de verdade, não é um mal-estar, uma sensação, é uma dor. E aí você chega no médico, ele fala: vai viajar, arruma alguma coisa que você gosta de fazer. Eu falo: como assim? Ele está achando que eu estou doida, eu estou com dor, meu peito dói. O estômago, não precisa nem falar. É uma bola que forma aqui, é um negócio que entala. É por isso que eu falo que a ansiedade é individual de pessoa para pessoa. Tem gente que fica um louco aqui e ele come, e aquele vazio não preenche nunca. Eu brinco em casa que eu falo: se o gato ficar muito na mesa, o Gabriel come o gato. Você vai comendo, come tudo que tem na casa. Mas tá com fome, acabou de comer. Acho que é um vazio que fica, né? E tem aquele que não come. Aquilo some, aquele nó, aquilo entala, não desce nem água. Não vai. Você não tem como parar para comer. Você está tão acelerado que você não parar, sentar, fazer uma refeição, sentir o gosto da comida, não existe. Não existe. É um tremor, o corpo todo treme. Treme de verdade. Se você botar a mão em qualquer parte do corpo, tem um tremor. Todo o corpo treme. Isso aqui não precisa nem falar, que vai e o pescoço desaparece. Você fica assim, de tão tenso. Sem falar no suador. A mão sua, o pé e os dedos encolhem. Os dedos ficam assim. Às vezes você vai tomar banho, quando você olha para o pé, você fala: nossa, os dedos estão tudo assim. Você não conseguiu ainda relaxar e fazer assim.
De tanto que fica assim, incluído. Acaba a palestra, está até dobrando embaixo do dedo, assim. E a gente vai ficando doente. Só que isso não é legal. Isso vai caminhando para a doença. E aí a gente vai desenvolvendo. A gente vê aí gente com diabetes, pressão alta, a pressão sobe. A gente vai deixando o nosso. A gente está sobrecarregando tanto o nosso cérebro, o nosso corpo, que a gente está adoecendo, a gente está deixando ele doido. A gente não consegue suportar, ele não está suportando a demanda. A gente vê nos estudos aí que as pessoas falam, né, que nesse instante, nesse momento de estresse e ansiedade, o corpo ele se prepara para 3 coisas. Para fugir do quê? Para onde? Às vezes eu penso, eu me lembro, hoje eu entendo exatamente para onde a minha mãe queria ir. Quando a gente era criança, ela falava, eu tenho vontade de pegar minhas coisas e sumir. A gente tinha um medo que ela sumia, não tinha medo? Nossa, eu tinha um medo que ela sumisse, só tinha mãe, sumir, sobrava nada, né? Hoje eu sei exatamente o que ela sentia. Então não tem fugir para onde. O corpo às vezes se prepara para lutar, lutar contra quem? Contra esse ladrão que rouba a nossa paz, a nossa tranquilidade, que leva tudo embora? Não tem como. E aí ele começa a se preparar para morrer, porque não tem o que fazer. É o tempo todo, é ligado no 220, ele já não consegue identificar, o meu cérebro não identifica mais que hora é para parar, que hora vai descansar, que hora, não consegue. E aí é a noite, é o dia, daí não dorme mais porque ele está ligado o tempo todo. Você fala para ele, dorme, não vai adiantar, os boletos é amanhã, mas ele não dorme, ele fica ali, ó, ligado o tempo todo. E a sensação, a vontade que a gente tem era de querer tirar da tomada, um pouco, desligar um pouco. E a maioria das vezes a gente começa a fazer isso. Você começa a tomar um ansiolítico para tentar tirar um pouco da tomada. Você começa a tomar um remédio para dormir, porque sozinho ele já não dorme mais. E aí tem várias pessoas que cada um vai buscando os seus meios, as drogas, a bebida, tudo isso nessa busca de desacelerar, de acalmar, de que essa sensação ruim vá embora, essa ansiedade, essa aflição. Isso que te adoece, te incomoda, né? É por isso que a gente precisa dar muita atenção. É por isso que quando a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que estar inteiro no que a gente está fazendo. Bom, eu vim no centro, desliga do resto. Vem para isso. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu estou tão ruim, estou tão ligado, tão ansioso, hoje eu preciso ir no centro. Pode fazer cara feia, pode ficar bravo, eu vou. E aí você vem. Quando você entra, que você senta ali, você fala, ai meu Deus, é aquela Patrícia que entra com aquele monte de folha, ai meu Deus, vai falar até 10 horas da noite, ai não vai, ai meu Deus, e aí você já começa a ficar aflito. E aí você fala, ixi, não vai dar tempo de pedir a pizza, nossa, ele me mata se eu não pedir a pizza, a coisa já não tá boa, ai, para piorar, sentei desse lado, que chama depois da palestra, e aí vai, e aí você é roubado, e aí foi embora, a cabeça foi embora, ficou só o corpo. Às vezes você está falando aqui, você está olhando para as pessoas, você consegue identificar que tem só corpo às vezes está só o corpo. O espírito foi embora já. Ele está lá preocupado que o marido vai brigar, que está demorando demais, que não vai pedir a pizza, que não sei o que, mas também tudo eu, e foi embora. E só volta para o corpo quando a Márcia vem aqui e fala que assim seja. Isso é, se tiver aqui, porque na maioria entra, toma o passe, nem acabou de tomar o passe, eu fico pensando assim, ó, o passe é uma fumacinha que bota na pessoa, a pessoa senta. Ela levantou, ela vai embora, a fumaça vai ficando para trás, porque ela vem, ela já bebe água, sai por essa porta e vai embora. Ela não consegue sentar, não aproveita o momento. O passe não faz tudo o que deveria, tudo o que poderia fazer, porque a pessoa está aflita demais. Às vezes a espiritualidade fica a semana toda esperando o momento, falando, tomara que a Selene vá hoje, tomara. Aí a Selene senta, é a oportunidade que a espiritualidade tem de soprar às vezes alguma coisa que ela está precisando ouvir, de auxiliar ela numa dificuldade que ela está, que a solução é fácil. É o momento que a espiritualidade encontra de acessar a pessoa. É tudo propício, o ambiente é propício, só que às vezes a pessoa está aqui só o corpo. Ela não está colhendo tudo que ela veio, tudo que ela tem para colher. Aquele parente que desencarnou fica esperando. Às vezes, a hora que você senta na cadeira, ele vem e dá aquele abraço, uma saudade, você não sente. Porque você está longe, você está pensando na pizza, está pensando no marido, está pensando no filho, não está aproveitando o momento.
É isso que a ansiedade faz com a gente. É por isso que a gente tem que lutar contra ela. É por isso que a gente tem que buscar esse estar inteiro, né? A gente tem que deixar de se dividir o tempo todo. A gente tem que estar inteiro naquilo que a gente está fazendo, né? É por isso que se fala que precisa de meditação, de plenitude. Para meditar, não precisa sentar, botar uma musiquinha de cachoeira, fazer posição, não. É só estar inteiro naquilo que você está fazendo. Desliga o resto, desconecta, vem de corpo e alma, que aí você vai conseguir colher tudo que aquela situação te oferece. Tudo que as oportunidades têm a te trazer. E ele diz assim: lembremos-nos que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio. Então, na verdade, Deus, principalmente através da natureza, o tempo todo nos mostra isso, que existe um equilíbrio, que é cada coisa no seu lugar. A gente que planta, que gosta de flor, a gente vê. Não adianta, às vezes eu ganho uma mudinha de orquídea e fico lá, abre, que eu quero ver que cor você é. Não adianta, a minha ansiedade não vai adiantar o processo. É no tempo, na hora certa. Cada coisa é o seu tempo. A gente vê isso na natureza, a gente vê isso nas plantas, a gente vê isso nos animais, a gente vê isso no sistema solar. Não adianta, eu perco o sono, estou ansiosa, 3 horas da manhã eu acordo. O sol não olha e fala, ai, coitada da Patrícia, perdeu o sono, não vai dormir mais. Tanta coisa para fazer, acho que eu vou nascer mais cedo para ajudar ela. Não nasce. Pode ir lá, ficar aflita, andar para casa, adiantar, lavar a louça 3 horas da manhã, faz o que você quiser. O sol só vai nascer na hora certa. Então a natureza nos mostra isso, que existe um equilíbrio, né? Cada coisa no seu tempo, né? Na hora certa. E a gente tem que estar inteiro ali para conseguir extrair tudo que aquilo nos oferece, né? A ansiedade faz isso, rouba isso da gente, né? E ele diz que no passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma, né? Então daí a definição de Emmanuel, que na verdade é isso mesmo, né? Ele nos mina por dentro, ela corrói a gente, né? A ansiedade, né? Traz pra gente o desequilíbrio, né? Leva a gente à doença, né? Deixa a gente nesse estado de cansaço realmente. A verdade é essa sensação. É um cansaço, uma vontade de desistir às vezes. É, portanto, uma reflexão sobre o quê? Sobre foco, sobre estar inteiro, sobre aproveitar a oportunidade, né? É por isso que Emmanuel, lá no capítulo 146, do livro Verdades de Vida Eterna, ele faz um comentário sobre esse trecho da carta dos Filipenses, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, né? E ele diz assim: urge não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária, né? É o quê? É botar foco naquilo que eu estou fazendo, né? Agora, aqui. Desconecta o resto, vamos fazer o hoje, vamos parar de dividir a nossa mente. A nossa cabeça é desse tamanho, que a gente pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Aquelas bolinhas, como chama que eles têm no desenho animado, aquela nuvenzinha, a gente tem 1 milhão daquelas na cabeça. Só que o que é realmente importante está vazio. A cabeça é desse tamanho. Se chegar aqui no coração, dá um eco assim, vazio. O tempo todo Deus nos proporciona situações para a gente crescer, para a gente encher o coração, para a gente fazer algo próximo, para a gente evoluir, para a gente aprender. E a gente fica enchendo a nossa cabeça com pensamentos inúteis, né? Aflições vazias, e deixa o coração cada vez mais vazio. Dá para dançar uma valsa lá dentro, de tanto espaço que tem, né? E Mateus, também no capítulo 6, nos orienta a mesma coisa, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E a gente repete tanto essa frase, né? Basta cada dia o seu mal. Repete todo dia, só que não traz para dentro, não vivencia, não bota em prática isso. Eu falo isso quase todo dia. Eu sento para jantar, meu filho fala: o que nós vamos almoçar amanhã? Eu falo: meu Deus do céu, nem comeu a janta ainda, come esse, agradece hoje, amanhã Deus proverá, não se preocupe.
não vai passar fome. Mas às vezes, eu mesmo não termino a refeição. Porque eu estou preocupada, nossa, aqueles boletos amanhã, não tem R$1, só por Deus, amanhã só por Deus, só por milagre. E não consigo acabar de comer. Então a gente fala, mas a gente não traz para a nossa vida. Porque Deus provê o nosso amanhã, sempre, todo tempo. E aí quando tudo dá certo, chega no final do dia, você tem uma sensação meio de culpa, porque você fala, pô Deus, desculpa. Sempre acontece alguma coisa e a situação se resolve. E aí eu penso, a partir de amanhã agora eu vou confiar mais, eu não vou ficar aflito, mas Deus está me ajudando tanto, eu estou aqui, cheguei até agora aqui. Mas amanhã eu começo de novo com o mesmo pensamento. Então a gente fala isso o tempo todo, mas não traz isso para dentro da gente, né? Porque Deus sempre provê. Se alguém já ouviu falar que lá na natureza, onde está tudo preservado, né? Porque hoje a gente já estragou muita coisa, mas onde está tudo preservado, a gente já ouviu falar que um animal morreu de fome porque não tinha o que comer? Porque não conseguiu caçar alguma coisa? Eu tenho certeza que o passarinho não perde o sono com medo de não achar uma minhoca no dia seguinte. Deus sempre provê. E a gente deveria confiar mais nisso, né? E lá no mesmo livro, ele diz assim, é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão dos agentes destrutivos, né? O que a ansiedade faz é isso, rouba, né? A nossa paz, rouba a nossa tranquilidade, né? É indispensável policiar o âmbito dos nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária, né? Na verdade, se a gente comer uma comida que não fez bem ou exagerar, ou a comida estiver estragada, a gente adoece, a gente passa mal, né? Fica doente. E a mesma coisa é a nossa mente, né? Com o que a gente está nutrindo a nossa mente? A gente nutre a nossa mente com os nossos pensamentos, né? Com as nossas emoções. O que a gente está jogando lá dentro? O que a gente está alimentando, né? A nossa cabeça, os nossos pensamentos, né? A gente não cria recurso, né? A gente não se policia para isso. O que a gente precisa fazer? Se colocar inteiro na situação, né? Viver o agora. Porque esse estado de ansiedade, de aflição, de tensão, muitas vezes é o quê? É o que acaba levando a gente a cometer aqueles desequilíbrios, a gente vivenciar aquelas situações que a gente acaba se arrependendo depois, né? Porque quando a gente se vive nesse limite, a gente está, como no filme, à beira de um ataque de nervos. A gente está no nosso limite. E quando a gente fica vivendo nesse limite, tudo vai ficando mais difícil. O acesso do alto, aproveitar as oportunidades, se conectar com Deus, ouvir o nosso protetor. Tudo vai ficando difícil nesse estado de tensão, né? É difícil a gente resistir a não ser agressivo diante de uma ofensa, né? É difícil a gente segurar os rompantes de impaciência. Pelo amor de Deus, às vezes você não quer falar daquele jeito, mas você está tão cansado, você está tão ansioso, você está tão tenso e aflito que você acaba explodindo numa hora que não é. Você acaba sendo grosseiro às vezes com a pessoa, né? Por isso, por estar nesse estado, né? A gente às vezes volta a repetir aqueles desatinos que a gente vem lutando há tempo, né? Nosso passado, aquilo que a gente já tinha superado, aquilo volta porque a gente vai ficando desequilibrado, ansioso, né? Aflito. A gente precisa substituir esse nosso estado de ansiedade por serenidade. Respirar. Viver o momento, fazer o agora, né? A gente fixa tanto esse estado de ansiedade, de tensão, a gente começa a se fixar no negativo. Pensamentos repetitivos, no que não é bom. Principalmente, eu não gosto de falar muito de mãe, né? Porque as mães, principalmente as mães, a gente fica tão aflito que a criança tem uma febre, você acha que ela está com uma meningite, porque daí você vai lá no Google, febre forte, dor de cabeça. Ai meu Deus, só pode. E aí você vai porque você fica naquele estado tenso, naquele estado nervoso. E aí a criança só está com resfriado, você já acha que vai morrer. É o pensamento ruim porque você está vibrando no negativo. Você está tenso, você está ansioso. E aí cresce e não muda, viu? E aí cresce, você sai e já pensa coisa ruim. Ai meu Deus, aconteceu alguma coisa ruim, não chegou até agora, pegou o carro, foi com um amigo para fora da cidade, bebeu. Ai meu Deus, é o tempo todo. Porque a gente fica vibrando no negativo, esse estado de tensão. Esse estado de ansiedade, né? E quando a gente faz isso, a gente dificulta o acesso do alto que quer nos ajudar.
É como eu falei, nem com megafone a gente não ouve. O tempo todo o protetor cutuca e fala, agora não dá, peraí um pouquinho, agora estou ocupada. Patrícia, não, mais tarde, mais tarde. Patrícia, não dá, não acessa, não consegue, né? E aí como que a gente faz para lutar contra esse estado de aflição, de ansiedade? Como que a gente vence isso, né? Joana de Ângeles dá 2 opções para a gente. E eu vou falar uma coisa, funciona. Funciona. Ela diz assim, a calma, a tranquilidade, a paciência, o botar foco naquilo que está fazendo, é o abençoado antídoto das ansiedades, que advém quando desejas esforçar-te para viver em paz. Esse é um dos antídotos, a paz, a paciência, fazer cada coisa no seu tempo, com tranquilidade. Para de se dividir, para de ter 1000 coisas ao mesmo tempo, vamos fazer cada coisa no seu tempo. Esse é um antídoto. E o segundo, que é infalível, né? O segundo, se a gente fizesse, não precisaria nem ter falado tudo aquilo que eu falei, porque a gente não ia ficar nunca ansioso, se a gente realmente confiasse em Deus. Então, é com esses 2 antídotos que a gente vai vencer a ansiedade, com a paciência e com a confiança em Deus. Dizendo que a gente deve ocupar nossa mente, né, com edificação, com trabalho no bem. Toda vez que a gente trabalha no bem, que a gente faz algo em benefício do próximo, a nossa dificuldade fica menor. Toda vez que a gente ajuda alguém numa doença, a nossa fica menor. Sempre assim. A gente tem que ocupar o nosso tempo com ocupação nobre, né? Fazendo da paciência a ciência da manutenção da paz. Levando para aquela circunstância a paz, a paciência, a tranquilidade, né? A paciência é a ciência de aprender a colocar cada coisa, cada atividade, cada realização no seu devido lugar. É a operação constante de maneira pacífica, né? Tudo que eu vou fazer, bom, agora eu vou ler, então eu vou ler. Eu desligo o telefone, eu esqueço os problemas do trabalho, eu esqueço do jantar, eu fecho a porta, eu vou me conectar com aquilo, eu vou tirar o que aquilo, naquele momento, aquela leitura tem de bom para me oferecer. Com paciência, com tranquilidade, isso vai me trazendo um equilíbrio. Eu vou conseguindo realmente extrair tudo o que aquilo tem de bom para me oferecer, né? Porque o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Sem conseguir realmente realizar nada direito, né? A gente quer fazer muito sem aprender a fazer o pouco, né? A gente quer ser fiel nas grandes tarefas sem aprender a sermos pacientes, humildes e completos nas mais singelas tarefas. A gente quer as grandes disciplinas da emoção e do sentimento, sem buscar com paciência as pequenas disciplinas do dia a dia, do horário, do tempo, do estudo, da rotina, do sono, da alimentação. A gente não consegue nem fazer isso direito e quer fazer as grandes, né? É como a Rita colocou hoje de manhã no grupo. As grandes mudanças estão nas pequenas atitudes. É primeiro trabalhar o pouco, para depois chegar no grande, né? O nosso linear de paciência está muito curto, a gente está sem paciência. A gente não tem paciência com o outro, a gente não ouve o outro, né? E com isso o que acontece? Emmanuel fala que o principal antídoto para vencer a ansiedade é a paciência. É fazer tudo com calma, com tranquilidade, né? A boa execução das coisas, desde aquelas mais simples, né? Gera na gente paciência, né? A habilidade de saber esperar, de ter calma, né? E assim, quando eu vou buscando isso, eu vou me equilibrando, eu vou me tranquilizando, né? Eu vou ficando mais serena, mais tranquila, mais inteira, mais integrada naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou realizando, né? O bom trabalho gera a nobre paciência, e a nobre paciência sustenta o bom trabalho, né? Então a paciência como essa ciência da paz, como aquilo que vai trazer para a gente o equilíbrio que a gente tanto precisa, que a gente tanto busca, né? Que na verdade a gente perdeu, né? A gente substituiu, trocou por essa ansiedade, né? Vem de Joana de Ângeles e vem também de Pedro,
que diz para a gente, nos orienta, que façamos isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então pega toda essa ansiedade que perturba, que te aflige, que te deixa angustiado, entrega para Deus, para quem pode, né? Pede ajuda. É nessa hora, né? É aqui que ele diz os principais recursos, né? Para a gente vencer a ansiedade, para a gente ter serenidade, né? Essa relação com Deus, é a gente confiar em Deus. É nosso Pai, é quem nos criou. A gente gosta tanto, a gente cuida tanto do nosso, imagina o cuidado que Ele tem para com a gente. Por que a gente não confia? Por que a gente não tranquiliza e espera na certeza de que Ele vai prover na nossa vida? Por que a gente não busca uma conexão maior? A gente perde tempo com aquilo que não é importante, porque as coisas vão ficar aqui, daqui a pouco a gente vai embora. E a gente fica tão ansioso e aflito com as coisas daqui, às vezes não perde um tempo para buscar se conectar com Deus, para aproveitar o auxílio que Jesus o tempo todo está nos enviando, através dos protetores, através de uma leitura, através de um amigo que vem e fala, poxa, tá tudo bem? Precisando de alguma coisa? Deus não tem braço, não tem mão, não tem boca, Ele se utiliza das pessoas para nos ajudar. Então que a gente possa confiar mais, né? Na certeza de que a gente o tempo todo está sendo amparado, né? Sustentado, conduzido por aquele que nos ama, por aquele que nos conhece, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dificuldades, nos auxilia, né? O tempo todo. E Paulo já dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que há a temer? Do que a gente tem medo? Ansioso por quê? Aquele que busca, aquele que edifica o seu coração, é a sua mente nessas bases do amor, que confia, nada tem a temer. Que a gente possa cada vez mais confiar em Deus, né? Lançar para Deus as nossas aflições, né? Tá com medo? Manda para Deus. Tá aflito? Manda para Deus. É o medo de uma enfermidade? Deus que resolve. Se vem para a gente é porque alguma coisa a gente vai tirar dessa situação. Que a gente possa estar tão ligado ao alto, tão ligado a Deus, aos nossos protetores, que a gente possa se aproveitar de todas as oportunidades, não só as boas, mas as difíceis, aquelas dificuldades, seja uma enfermidade, seja um problema, seja um revés, que a gente possa estar tão inteiro na situação, tão com certeza de que está sendo amparado por Deus, que a gente tire proveito até mesmo das dificuldades, que é onde a gente mais aprende. Quando a gente está equilibrado, quando a gente está ligado a Deus, até nessas horas a gente consegue respirar e aproveitar. Fala, bom, se veio é para mim, alguma coisa tem que me ensinar. Pelo amor de Deus, não adianta, não é só para doer, né? Que eu aprenda alguma coisa, me ajuda a entender por que eu estou sentindo isso. Por que eu estou passando por isso? Na certeza desse amparo de Deus, que vem para a gente o tempo todo, né? O mestre já disse para nós, aquele que busca, não lhe falta os recursos de que precisa para realizar o que veio realizar nessa experiência do mundo. Foi como eu falei, quando a gente está ali, que elabora o nosso projeto reencarnatório, a gente tem assistência integral, não tem perigo. Não tem como a gente chegar aqui e dar errado. É a gente que começa a trazer para nós essas aflições, essas ansiedades, essas angústias. Senão, tudo ia caminhar de acordo. E às vezes não é que a gente não confia em Deus. Poxa, mas por que comigo? Às vezes a gente sabe da nossa culpa. E aí a gente recua um pouco, né? Porque será que realmente eu precisava ter trazido para mim todas essas aflições para estar aqui, para crescer, para evoluir? Será que eu precisava ter criado todos esses projetos inalcançáveis para essa minha jornada evolutiva aqui? Porque a gente sabe aonde a gente peca, onde a gente erra, né? Onde a gente é arrastado, né, pela matéria. Então que a gente esteja atento, mas a gente é falho. A gente está aqui para isso e vamos aprender até nessas situações, né? E que nessas bases firmes, né, que é essa confiança em Deus, a gente consiga acerenar a nossa alma, né, tá mais tranquila, tá mais fortalecido para que a gente consiga cada vez mais
aproveitar essas oportunidades que o alto tem nos mandado, que a gente possa estar equilibrado e, como eu falei da primeira vez, trocar essa nossa ansiedade pela serenidade. Que a gente possa se utilizar dessas orientações de Joana de Ângelo e buscar fazer em todos os momentos da nossa vida tudo com paciência, tá inteiro, com inteireza, para que a gente possa vencer essas ansiedades, se conectar novamente com o Pai e aproveitar todas as oportunidades da melhor maneira possível. Eu queria agradecer a paciência, a atenção, parece que todo mundo estava inteiro aqui hoje. E o passar da hora. Obrigada.